Pessoal, o atacante Keno disse que o clássico desse... Ó, Keno, você me ajuda, né? Diz que não tem favorito não e tal. Não, Keno, veja bem. Nós vamos te ouvir, depois nós vamos debater parte do que você falou aí. Keno pra vocês, né? Pro Grícia é Kenaldinho, por gentileza. Clássico a gente tem que entrar ligado, sabe que a equipe deles também vai estar com a força para poder ganhar também o jogo. A gente sabe que se decide em detalhes e a gente tem que entrar muito concentrado nessa partida porque vai ser um jogo muito aparelhado, de muita pegada e a gente sabe que nosso grupo tem muita qualidade para isso, mas se a gente não também colocar qualidade, se a gente não colocar vontade, não vai. Então, tenho certeza que domingo vai ser um jogo muito bom para nós e a gente possa sair com a vitória. A questão de emplacar favoritismo não é desrespeito, né? Não tem nenhuma relação com desrespeito. Se o Brasil jogar 285 vezes com a seleção do Butão, o Brasil vai ser favorito 285 vezes contra a seleção do Butão. Então, atualmente, o Atlético é favorito contra o Cruzeiro, como era no passado. E perdeu. Os favoritos também perdem. Para mim, o Lewis Hamilton era favorito a ganhar o Mundial. E ele perdeu o Mundial de Fórmula 1 do ano passado. Para mim, ele é favorito esse ano de novo. Não quer dizer que ele vai ganhar. Em todas as edições de Olimpíadas, em todas os Estados Unidos são favoritos para ganharem ouro no basquete. Mas não quer dizer que vão ganhar. Favorito para a liderança com quadro de medalhas. Mas às vezes a China chega lá e creu. Então não há desrespeito nenhum. Se você conversar com torcedores conscientes do Cruzeiro, eles vão falar. Se nós fizermos aqui um super trunfo, mano a mano aqui de Atlético e Cruzeiro, eu acho que vai dar no mínimo 11-1. Porque muita gente ainda tem dúvida na questão do treinador e acha que o Pesolano faz um trabalho melhor do que o do Turco até o momento. Então, tem favorito. Mas eu entendo o Keno, com muita elegância, não querer, de repente, colocar essa pimentinha no jogo. Embora eu não sei, dependendo do jeito que falasse ali, ele poderia ter dito, não, favoritismo sim, mas ano passado a gente também era e perdeu. Então, todo respeito aos caras, só não tem que ensinar pro Keno que ele tem que falar. Mas para mim há favoritismo e para você, menino Gomides, o Atlético é favorito ou favoritaço pro jogo de domingo? Buenas tardes mais uma vez. Boa tarde, Everton. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando aí. Uma ótima semana a todos. Ô, Everton, se nós nos recordarmos, né, do jogo do ano passado, né, as duas equipes, elas estavam em um cenário bem semelhante, né? Porque eram dois trabalhos bem no início, né, no princípio ali de um processo que para o Atlético a temporada terminou, né, com o mesmo treinador, no caso o Cuca. Para o Cruzeiro foi bem diferente, né? Tivemos mais de uma troca no comando, o que é prejudicial. Mas naquele momento ali do clássico, eu vou praticamente utilizar o mesmo argumento, né? Eu acredito que exista um favoritismo, mas muito mais por conta desse mano a mano aí de peças que você destacou, né? Se nós compararmos um provável time titular, as opções que se tem para mudar a característica do time, dar mais ofensividade ou ser mais defensivo ao longo da partida, as opções que tem o Pesolano e as que tem o Antônio Mohamed, o Atlético é favorito muito por conta da diferença técnica entre os elencos. Isso não é um demérito do Cruzeiro, são circunstâncias que os dois times vivem hoje, né, em termos administrativos. O Cruzeiro passando por essa reestruturação após a compra da SAF pelo Ronaldo, contratações aí com um perfil um tanto quanto diferente, se compararmos com os anos anteriores, né, parecem terem sido as contratações mais assertivas, né, jogadores que já vão dando demonstrações desde o início que poderão ser produtivos para a temporada do Cruzeiro em 2022, e o Atlético tem um elenco com jogadores já mais renomados, né, mais experimentados, com mais títulos, e não à toa foi campeão das duas principais competições do Brasil no ano passado. Então, acho que para mim o favoritismo se baseia muito por conta da diferença dos elencos. Agora, se olharmos a parte um pouco mais, as análises que nós fazemos aqui, né?
os comportamentos, os padrões ali de comportamento dos dois times. Se tem alguém hoje jogando muito melhor do que o outro, Everton, se nós formos analisar friamente, taticamente, eu acho que hoje ambos estão em pé de igualdade. Só que o Atlético tem um grande diferencial em que um jogo que está mais difícil para ele, ou que coletivamente o time não esteja tão bem, como aconteceu, por exemplo, contra o Pouso Alegre no último sábado, o individual acaba decidindo. Quer dizer, no futebol, o individual decide muitas vezes, né? Mas muitas vezes o individual é potencializado pelos comportamentos coletivos. Acho que, taticamente, os dois times estão muito em pé de igualdade hoje. Eu acho que o Grice discorda, porque quando você falou que os dois estariam em pé de igualdade, o Grice meio que deu um pulo na cadeira. Porque como é que eles podem estar em pé de igualdade se um chegou e está arrumando e o outro deu sequência no trabalho? Então a pergunta está lançada e o Grice responde na nossa câmera da verdade. Boa tarde, muchacho. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todo mundo. Primeiro, achei corajoso você comparar o Cruzeiro com o Butão no futebol nesse momento. Futebol de botão. Mas, o Everton, eu discordo um pouco nesse assunto, nesse aspecto também. Eu acho que eu sabia, você pulou na cadeira quando o Gomes falou. Até taticamente o Atlético tem uma certa vantagem aí. Tem um ponto que você vai se lembrar bem, quando o Atlético enfrentou o Palmeiras na Libertadores do ano passado, eu falei aqui que esse time do Atlético ainda não tinha sido tão testado na parte mental, né? Em viver situações de dificuldade dentro de um jogo, dentro de um mata-mata, né? Você sair atrás e ter que reverter e tudo. O Atlético tinha passado muito pouco por isso, até a Copa Libertadores do ano passado, né? Até aquela semifinal contra o Palmeiras. Porque ele vinha nadando de braçada no Campeonato Brasileiro, na Libertadores também, vinha passando ali com alguma tranquilidade. Ele nunca tinha ficado atrás, né? Nem do River, nem do Boca nas outras fases eliminatórias da Libertadores. Ele não tinha ficado atrás ainda. Mas de lá para cá, esse quadro mudou um pouco, né? O Atlético vem mostrando aí uma capacidade mental muito grande de crescer em momentos duros, de crescer depois de eliminações, né? Foi assim na própria Libertadores, ele acabou eliminado pelo Palmeiras, mas logo na sequência reagiu no Campeonato Brasileiro. Foi assim contra o Flamengo agora na Supercopa, né? Esteve atrás no placar, foi lá, buscou e tudo mais. Então eu acho que já é um time que hoje é mais confiável mesmo em todos os aspectos, né? No aspecto individual, é óbvio. Se a gente for comparar os jogadores, o Atlético tem uma vantagem muito grande hoje em relação ao Cruzeiro. E há também uma vantagem no quesito de entrosamento, né? O elenco do Atlético, o time titular do Atlético esse ano é o mesmo time do ano passado, né? A única mudança aí é o Godin na vaga do Júnior Alonso. O resto do time é o mesmo. O Ademir até briga às vezes para ser titular, mas tem ali Savarino, Vargas, outras opções, o Zaratio, que são jogadores que já estavam aí no ano passado. Então, tem a vantagem da questão do entrosamento, tem a vantagem na parte mental e é muito favorito. Eu entendo o que, não é? E é meio que padrão nos jogadores do futebol brasileiro isso, né? A gente vê os jogadores, semana após semana, rechaçando um pouco o favoritismo. Parece que ninguém quer o favoritismo. Não é nem só no futebol que brasileiro. Coloca um peso, naturalmente, coloca um peso em cima dos caras. A responsabilidade porque, assim, aumenta. Por exemplo, né, vou dar um exemplo trazendo até para o nosso lado aqui, né? A gente faz aqui os palpites, por exemplo. Aí a gente palpita, às vezes, por exemplo, no clássico aí do final de semana, muito provavelmente, todos ou a grande maioria vão apostar numa vitória do Atlético. Aí o Cruzeiro ganha, aí o torcedor vem e chupa, você estava torcendo pro Atlético, você estava isso, você estava aqui, você falou que o Atlético ia ganhar e tudo, mas é só um palpite baseado normal, no favoritismo. E pro jogador mesmo, né? Porque quando ele fala assim, não, realmente a gente tem aí um favoritismo, muita gente vai achar que ele está falando que já ganhou o jogo, e não é. O Keno falou um negócio extremamente óbvio ali na entrevista dele. Falou, tem que entrar lá, concentrado, tem que jogar e tudo mais. Isso no passado era favorito e perdeu, gente. Exatamente. Então, eu entendo o receio, assim, de jogadores, em geral, de assumir certos favoritismos. Acho que é contra o Cruzeiro. Se fosse um jogo contra o Tombense, contra o Pouso Alegre. É porque, normalmente, quando são esses times que o favoritismo é muito evidente, né, Brasil e Butão, ninguém vai perguntar para o jogador da seleção brasileira sobre o favoritismo, porque ele é meio que um negócio meio óbvio. Mas quando é um pouquinho mais apertado, todo mundo tem dificuldade de assumir esse favoritismo para evitar mesmo de trazer
essa responsabilidade de muitos acharem que tratar um jogo com favoritismo para um lado é já tratar como se ele tivesse vencido. Não tem absolutamente nenhuma relação, que estávamos agora no jogo aberto e a pergunta era: o Palmeiras é favorito contra o Atlético Paranaense? É, muito, muito. Se vai ganhar outra história, eu até acho que vai no tempo normal. É muito favorito, assim como o Atlético era muito favorito contra o Atlético Paranaense na final. E foi lá e o favoritismo acabou sendo transformado num elástico placar, né, principalmente dos dois jogos. Então, o Cruzeiro, você falou aí de Tombense e Pouso Alegre, inclusive, parabéns aí, viu, ao Pouso Alegre e também ao Tombense pelas classificações na Copa do Brasil na noite de ontem. Parabéns aí, muito legal, porque pinga dinheiro no Campeonato Mineiro, o Pouso Alegre mal, Tombense, eu acho que não corre, sei lá, acho que não corre, pequeno risco, quase mínimo, mas Tombense bem na Copa do Brasil, Pouso Alegre também, parabéns aí pelas classificações. Daqui a pouco vamos falar